Porra, que notícia triste, cara. O Wesley cortado da Copa do Mundo. Olha que vídeo forte do exato momento em que o Wesley percebeu que estava fora da Copa do Mundo. Olha a reação do Endrick. O próprio Endrick ficou sem reação, ficou sem acreditar. E os jogadores da seleção, ao ver a gravidade, foram lá consolar o Wesley, que naquela altura já sabia que estava fora da Copa. O Wesley está cortado da seleção brasileira e fora da disputa da Copa do Mundo. O lateral Wesley está cortado. O exame de imagem detectou uma lesão no músculo adutor. Que notícia triste, cara. O Wesley cortado da Copa do Mundo. Ontem ficou bem visível, né, que as chances eram pequenas. O Wesley chorando no banco de reservas. E agora a CBF anuncia oficialmente o Wesley fora da Copa por causa da lesão. Saíram os exames e o Wesley não vai ter condições de se recuperar a tempo. E o Ederson foi o convocado aí com essa vaga que se abriu com a saída do Wesley. Lamento muito, porque o próprio Ancelotti disse que o Wesley, na opinião dele, vai ser um dos melhores laterais do mundo. Ancelotti está encantado com o Wesley. E na melhor fase do cara, o Wesley aí cortado da Copa. Cara, eu tô triste pra caramba, porque eu acompanhei o moleque que foi vaiado no Flamengo, criticado, se recuperou no Flamengo, brilhou no Flamengo, foi pra Europa, brilhou na Europa, tá interessando a grandes clubes do futebol europeu e no seu melhor momento tá cortado da Copa do Mundo. Olha que vídeo forte do exato momento em que o Wesley percebeu que estava fora da Copa do Mundo. Olha a reação do Endrick. O próprio Endrick ficou sem reação, ficou sem acreditar. E os jogadores da seleção, ao ver a gravidade, foram lá consolar o Wesley, que naquela altura já sabia que estava fora da Copa. O Endrick, o Danilo, o Léo Pereira. E observem, ó, que o Léo Pereira, companheiro do Wesley no Flamengo, abraçou o Wesley, tentando confortar o jogador. E o Wesley, gente, caiu no choro. Ele caiu no choro ao perceber que iria ficar fora da Copa. É um sonho interrompido. E essa imagem do Léo Pereira indo consolar o Wesley e o Wesley caindo no choro é muito forte. Porque por muito tempo, Wesley e Léo Pereira foram companheiros de Flamengo, são amigos. E naquele momento que o Wesley percebeu que estava fora da Copa do Mundo, todos os jogadores fizeram questão de ir lá falar com o Wesley, tentar passar uma palavra de conforto. Mas quando o Léo Pereira ele chega e abraça o Wesley começa a chorar. É uma cena muito forte, muito triste, ver um sonho sendo interrompido dessa forma. Gente, Copa do Mundo é a cada 4 anos. É muito triste ver isso aí. O Wesley está cortado da seleção brasileira e fora da disputa da Copa do Mundo. O lateral direito da Roma sofreu uma lesão ainda no primeiro tempo da partida contra o Egito e hoje pela manhã foi reavaliado e passou por um exame de ressonância magnética que confirmou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Essa lesão tira o Wesley da disputa da Copa do Mundo. A gente até imaginava que talvez ele pudesse ficar com o grupo se recuperando, mas a decisão do Departamento Médico da Seleção Brasileira, em conjunto com a Comissão Técnica, foi cortar o lateral direito da Roma e convocar para o lugar dele o volante Ederson da Atalanta, que já se apresenta nessa segunda-feira. VSR, é uma escolha atípica, dá pra gente dizer assim. Num primeiro momento se imaginava que poderia trazer, né, um outro lateral direito, mas até debatendo pelas opções, que pelo que a gente apurou na pré-lista são Paulo Henrique do Vasco e Vitinho do Botafogo. E dentro da ideia que o Ancelotti já vem trabalhando de, às vezes, revezar o esquema e precisar de mais homens de meio campo, talvez foi uma maneira de fazer uma correção ali na convocação, já que ele tem o Danilo e o Ibanhas, 2 zagueiros, mas os dois podem fazer a lateral direita e voltaria para aquela ideia de origem quando o Militão seria o lateral titular na Copa do Mundo. O que você achou dessa escolha? E é claro, a gente lamenta muito, né, esse corte do Wesley. Tem muita coisa pra gente analisar aqui. Vamos primeiro começar a dizer que é uma pena para um garoto, um jovem promissor pra caramba, e que deu uma entrevista anteontem, sei lá, 2 dias atrás, tava super empolgado, mostrando uma maturidade, mostrando um crescimento e tudo. Então uma pena, a gente lamenta, deseja força ao Wesley. Tem muita carreira pela frente, ainda pode jogar mais 2 ou 2 Copas do Mundo aí, mas fica aqui a lamentação. Avançando e seguindo a análise, em alguns momentos, a nossa cobertura aqui, tanto na live do André, quanto no De Placa, quanto no Radar do X, a gente falou sobre talvez estar faltando um meio-campista. Quando o Ancelotti escolheu levar 9 defensores e 9 atacantes, a gente desde o início tinha a sensação de que tinha um meio-campista a menos, mesmo ele indo para o 4-2-4, mas na prática, em vários momentos, alguém compensava, alguém trabalhava por ali, se falava de repente do Paquetá ganhar a vaga, do Danilo ganhar a vaga, enfim. E aí o Ancelotti talvez confirme a nossa impressão de que faltava um meio-campista, porque agora ele teve a chance de cortar um lateral e trazer esse meio-campista.
Esse é o primeiro ponto. E lembrando que a gente fica sem nenhum, quer dizer, sem nenhum não, porque o Danilo originalmente é um lateral, hoje ele joga como zagueiro, mas pensando no que eles fazem hoje nos seus clubes, a gente fica sem nenhum lateral direito de origem, né? Nenhum lateral direito que está exercendo a função neste momento. Exatamente. Porque a origem Ibanez, do Danilo a origem do Danilo realmente foi um dos laterais top, daí, sei lá, por 12, 15 anos. Mas hoje ele não é lateral, e não é hoje, já há uns 4 anos ele não é lateral. O Ibanez não é lateral no Al-Ahly, ele é zagueiro pelo lado esquerdo também, então você não tem na convocação da seleção ninguém que neste momento atua na função de lateral, embora desempenhe a função. Domingo de muitas novidades na seleção brasileira, nessa reta final de preparação para a Copa do Mundo. O lateral Wesley, que se lesionou aqui em Cleveland, no jogo de ontem, contra o Egito, está cortado. O exame de imagem detectou uma lesão no músculo adutor da coxa esquerda. O pessimismo já tomava conta do ambiente da seleção brasileira desde a noite de ontem aqui em Cleveland. Exame de imagem em New Jersey confirmou a lesão e ele foi cortado do grupo que disputará a Copa do Mundo. Em seu lugar, o técnico Carlo Ancelotti convocou o meia Ederson, ex-Atalanta, podemos dizer assim praticamente, já que tem negociações muito avançadas para defender o Manchester United na próxima temporada. Dica de Casemiro, inclusive, que deixou o Manchester United, indicou Ederson para lá. Ederson já chegou a ser convocado com o Carlo Ancelotti, na primeira lista do italiano ele foi chamado, não entrou em campo, mas esteve sempre no radar da seleção brasileira. Ele fura uma fila ali que foi de Andrei Santos, que chegou a ser cotado para a Copa do Mundo, ocupa uma vaga ali também quase que volante, podendo fazer às vezes de meia, fura essa fila, atropela na concorrência, leva a melhor nesse debate da comissão técnica de quem seria o substituto de um eventual quarto lateral direito. Danilo e Ibanez serão os laterais do Brasil na Copa, ainda que não sejam laterais de origem, mas estarão por ali. E Ancelotti ganha mais uma opção no meio de campo. Ederson, Atalanta, que tem negociações avançadas com o Manchester United, é agora o 26º integrante da seleção brasileira que disputará o Mundial a partir do próximo sábado, estreia contra o Marrocos lá em New Jersey. Wesley cortado, Ederson convocado, é o novo jogador da seleção brasileira para a Copa do Mundo.